quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo em meu ser. Milita carne e espírito, nenhuma guerra impendável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei. Fala, vencedores, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Estamos aqui ao vivo com mais uma live do poder de Deus, da palavra de Deus. Hoje vai ser muito forte, já se prepara aí já, em nome de Jesus. Abra o seu coração e deixa a palavra de Deus fluir dentro de você. A palavra de Deus é que nos transforma, a palavra de Deus é que salva a nossa alma, é que muda o nosso ser. Então já vai se preparando aí, porque vai ser muito forte o que vai ser dito através do Espírito Santo nessa noite, tá bom? Já vai se preparando, em nome de Jesus. Já pega a sua Bíblia, já pega o seu caderno aí e vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Uma excelente noite. Maria Ferreira, Eva, quem mais está aí? Micherline, Deus abençoe sua vida. Um abraço. Que Deus possa iluminar os seus caminhos sempre. A doutora Jennifer está aí também. Rosa Maria, que bênção. Estou muito feliz de ver vocês por aqui. Vocês são incríveis. Vocês são especiais na minha vida e na vida de Deus também, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos pra cima, em nome de Jesus, né? Esse hino é maravilhoso demais, incrível. Vamos lá, já pega a sua Bíblia, já abre aí no livro de Efésios capítulo 1. Pai, nós te agradecemos por tudo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer a revelação da Tua Palavra. Meu Deus, que cada pessoa que acompanhar, meu Deus, essa live, que possa ser tocada, que possa ser transformada pelo Teu Espírito Santo. Guia-me, Senhor, usa-me nessa noite para abençoar e para servir cada uma dessas pessoas, cada um dos Teus filhos amados. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá, gente. Efésios capítulo 1. Gente, essa música é muito linda. Meu Deus do céu. É incrível. Vamos lá, vamos lá. Efésios capítulo 1. Vamos lá. Olha só o que diz o livro de Efésios. Como você já sabe, o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Gente, olha isso daqui. Já começa dando uma lapada em muitos que colocam o título acima de tudo. Olha só como o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aqui, ó. Presta bastante atenção. Paulo, ele começa colocando o nome dele. Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Presta atenção, ele não coloca apóstolo Paulo, porque ele tem essa mentalidade de que mais importante do que aquilo que ele faz é aquilo que ele é. O título dele não é o mais importante, mas sim quem ele é para Deus, mas sim quem ele é para Cristo. Pega a visão aí, gente, em nome de Jesus. Essa epístola de Efésios, ela foi escrita antes dos... A maioria das cartas de Paulo foi escrito antes dos evangelhos, tá, pessoal? Não sei se você sabe. Os evangelhos foi escrito depois. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, João, foi escrito depois das cartas de Paulo, né? Então, as epístolas de Paulo foram escritas antes. Por volta ali aproximadamente 60 depois de Cristo, 64 depois de Cristo. Então, qual era a cidade a qual Paulo enviou essas cartas, essas mensagens aqui? A cidade de Éfeso. Nessa cidade, o que mais prevalecia era uma tal da deusa Diana.
né? Inclusive em Atos fala a respeito disso, dessa deusa Diana. Mas só que no livro de Efésios, que é uma carta enviada para os cristãos que habitavam em Éfeso, que era o lugar onde o apóstolo Paulo passou, pregou a palavra de Deus, você não vê em momento nenhum nessa carta de Efésios ele falando da deusa Diana. Ele só fala de Cristo. Ele só fala das riquezas de Cristo. Ele só fala da profundidade, né, dos mistérios de Cristo. E isso é muito bom. Porque para você levar a palavra de Deus, você não precisa atacar religião nenhuma. Pega a visão aí. Olha só, vamos aprender com o apóstolo Paulo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, gente? Coloca nos comentários se você está conseguindo me ouvir direitinho, está tudo certo aí. Que agora a gente só está começando, só estou fazendo a introdução aqui, tá? Então, ele já começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Outra coisa, ele foi levantado pela vontade de Deus. Não adianta, gente, a gente achar que nós somos alguma coisa ou que a gente foi chamado para alguma coisa. Quem fala isso é Deus. Tem gente que acha: eu acho que o meu chamado é pastor. Você acha? Eu acho que o meu chamado é isso, eu acho que o meu chamado é aquilo. Não, não é o que você acha, é o que Deus diz para você. E o que Deus diz para você não tem que ter dúvida, tem que ter fé. Porque a palavra diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E como que eu descubro qual é o propósito de Deus, qual é o meu chamado? Através da palavra. Como você quer descobrir o que Deus ele quer para a sua vida se você não fala com Deus, se você não lê a Bíblia? Você está conseguindo compreender? Por isso a importância de você ler a palavra de Deus. Ok? Então, uns foram chamados para ser mestres, outros foram chamados para ser pastor, outros foram chamados para ser evangelista. Nenhum desses títulos, nenhum deles é maior do que o outro, tá? São ministérios, são ofícios, tá? Que são exercidos por a pessoa que faz com amor, com excelência. Gente, isso aqui é muito forte. Qual é o seu chamado? Qual o seu chamado? Para fazer essa pergunta. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Cristo, ele foi para o monte aprender com Jesus. E quando ele desce do monte, por isso que eu falo para vocês que ele é como se fosse um Moisés do Novo Testamento. Porque ele foi para o monte, ficou lá 3 anos aprendendo com Jesus. E Jesus entregou o evangelho para ele. Só que quando ele desceu, ele foi ver se aprendia alguma coisa com os discípulos, mas descobriu que ele tinha recebido muito mais da parte de Deus. E aí ele começava a pregar, até o Pedro ficou meio confuso, né? Porque ele alcançou uma profundidade maior na palavra, nos mistérios de Cristo. Entenda uma coisa, presta bastante atenção, você não foi chamado para religião. Como assim? Você não foi chamado para religião. Religião é o tempo todo repetição de coisas. A religião, ela pode até mudar o teu comportamento. A forma de você se vestir, a forma de você falar. Mas somente Cristo é quem muda o nosso caráter. Nossa, pega essa daí na lata, crente. Meu Deus do céu. A religião pode mudar o seu comportamento, mas somente Cristo muda o seu caráter. Coloca essa frase aí nos comentários, você que pode. Somente Cristo é quem transforma a nossa vida. E quem é Cristo? A palavra de Deus. Gente do céu. Por isso que nós não devemos ficar longe da Bíblia, da palavra de Deus. É a base da nossa fé. A palavra, o verbo é Cristo. Cada vez que você pega a sua Bíblia, que você eleva os teus pensamentos, sabe? Quando você pede direção do Espírito Santo, você fala assim: Senhor, fala comigo na tua palavra. Quando você faz isso, você está se alimentando de Cristo. E Cristo está entrando em você, está transformando o seu ser, está transformando a sua alma. Entende? Você é aquilo que você se alimenta todos os dias. Se você só se alimenta de, por exemplo, você só se alimenta de notícias ruins, de coisas negativas, de coisas que não vão acrescentar nada na tua vida, é assim que você vai ser. Uma pessoa negativa, porque é disso que você está se alimentando.
Entende? Mas quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta de Cristo, os teus pensamentos são como o pensamento de Cristo. Você já deixa de ser uma pessoa negativa para ser uma pessoa que vai falar: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crer. Não vai dar certo não, já deu tudo certo. Pegou? Então, na vida de um cristão, a palavra é mais importante, o ensino. Mas os papéis se inverteram, não foi só no mundo não. A igreja acabou adquirindo esses hábitos. E eu não falo isso porque eu sou perfeito não, tá, gente? Eu falo com base naquilo que eu leio. Eu falo com base na palavra de Deus, na autoridade que Deus me deu. Eu não sou perfeito. Talvez eu seja o pior, mas de uma coisa você pode ter certeza. Eu creio, eu confio em Deus. Então, assim nós devemos ser. Manter o nosso foco em Cristo, na palavra, saber aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque você pode ser uma pessoa boazinha o tanto que for, mas se você estiver fora do propósito, no tribunal de Cristo, Deus vai te julgar por isso. Pegou? Vamos lá. Gente, aqui que vem a pancada. Segura! Isso aqui é só introdução. Isso aqui é só introdução. Vamos lá. Olha só. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui que começa. Do capítulo 1, no verso 3, do verso 4 até o 14, aqui, gente, vai falar de uma lista de bênçãos que nós já recebemos. Presta atenção. Olha só. O subtítulo aqui na minha Bíblia está assim: Bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, ou seja, salvação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso aqui, entenda, Deus, ele não é só o nosso Deus, é o nosso Pai, é outro nível. Cristo veio para elevar o nível de relacionamento. Você está entendendo? É. Nosso Deus e Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção nisso daqui, gente. Isso aqui é muito forte. Olha só. Eu vou ler em outra versão aqui, na versão King James. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar. Ele já abençoou, já aconteceu. Você está entendendo? Está falando aqui com o verbo do passado, que já aconteceu. Para Deus, ele já fez. Olha só, nos abençoou com todas, não é algumas, com todas, olha só, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu Deus, isso aqui é poderoso, gente. Olha, gente, presta bastante atenção. Não saia lendo todo, vou ler isso aqui tudinho. É aqui onde muitos crentes se perdem. Presta atenção, leia junto comigo, porque você vai entender cada versículo. Tem riqueza em cada versículo. Por que muitos crentes não conseguem entender a Bíblia? Porque ele já sai lendo. Aí começa. Aí fica lendo, lê até o final, não entendeu nada. Presta atenção. Olha o poder que tem nesse versículo aqui. Deus, ele já nos abençoou. Só que presta atenção, ele nos abençoou nas regiões celestiais. A nossa bênção é muito maior do que no Novo Testamento. Gente, eu vou te explicar. Deuteronômio 28, não fala lá? Que se a pessoa andar nos caminhos, seguir os mandamentos, né, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer tal. Serás cabeça e não cauda. Só que aqui no Novo Testamento, quando nós estamos em Cristo, nós temos algo muito maior do que simplesmente coisas materiais e passageiras. Se você for analisar, a maior parte do foco ali no Antigo Testamento fala de prosperidade.
Se você for ver, é o tempo todo isso. Um dia eu estava em crise e eu perguntei para o Espírito Santo o porquê que no Novo Testamento não foca tanto nisso. E eu descobri. E o Espírito Santo falou assim comigo. Gente, foi muito forte isso. Como é bom você ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim comigo: Daniel, para que eu vou falar de uma coisa que o Antigo Testamento já falou e que vocês já têm dentro de vocês? Aquilo que eu coloquei em vocês é muito maior do que qualquer bem material que você possa conquistar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, pega isso. Presta atenção. Não está falando que ele já nos abençoou em Cristo? Você precisa de uma bênção no mundo natural? Primeiro ela começa no mundo espiritual. Se a palavra diz que ele já nos abençoou, é por isso que Cristo, ele fala lá em Marcos 11, ei, tudo que você pedir em oração, peça crendo, como se você já tivesse recebido. Por quê? Porque ele já fez, pelo amor de Deus, gente, é isso. Ele já fez. Você está pedindo algo que Deus já fez. Agora começa a agradecer para você ver. Ah, meu Deus do céu. Gente, o que Deus entregou em Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa. Entende? Ele já te abençoou. Crede que já recebestes. Cristo fala assim. Ele já te abençoou em Cristo. Você está em Cristo? Ah, gente, isso é muito forte. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos continuar. Olha só o que diz aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Nos escolheu aonde? Fora? Não, nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Meu Deus do céu. Aqui já deu uma lapada em um monte de pregação do pastor aí dos infernos. Preste atenção. Olha só isso daqui. Gente, vamos analisar com calma, porque tem riqueza em cada versículo aqui, gente. Meu Deus do céu. Vou tentar não me emocionar aqui, porque isso aqui é muito forte. Olha só. Ele nos escolheu nele. Você foi escolhido em Deus. Antes da fundação do mundo, aonde você estava? Você estava em Deus, em espírito. Você não tinha sido formado ainda, mas já foi criado. Você já tinha um relacionamento com Deus. Ai, meu Deus do céu. Ele nos escolheu nele, dentro dele. Antes de você vir para a terra, ele já te escolheu. Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Opa, a gente foi chamado para ser o quê? Santos, separados do mundo. Presta atenção. E irrepreensíveis perante ele. Ou seja, mantendo uma vida reta que agrada a Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida de amar a Deus e o próximo. E em amor. Opa! Eu vou ler na King James aqui, vamos ver. Talvez está acontecendo alguma coisa errada aqui, não sei. Vamos ver, vamos ler isso aqui de novo. Para entrar na sua cabeça, que isso aqui é muito forte, gente. Muito forte. Olha só. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em amor. Meu Deus. Nós temos que obedecer a Deus por amor a Ele. E não por medo. E em amor nos predestinou para Ele. Ele deu um predestino para você.
Destino. Eu destinar alguma coisa. Ó, seu destino é em tal cidade. Predestino é ter um destino antecipado. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar isso aqui. Mas antes de você se perder, antes de eu e você nos perdermos e sermos condenados junto com Adão, ele já nos salvou antes. Antes de Adão cair, Deus já preparou o resgate. Porque tem gente que acha que quando Adão pecou, Deus ficou: não acredito que você comeu. Não é possível. Como é que você faz uma coisa dessa, Adão? E não sei o que, não sei o que. Não, ele já sabia que ele ia cair. Então ele já preparou Cristo antes. Eu não sei se você percebeu. Quando ele mata um animal inocente, um cordeiro, tira a pele e coloca para vestir em Adão e Eva. Aqui dali era Deus falando: o problema do pecado não é você que resolve sozinho. É Cristo. Meu Deus do céu. É Cristo, gente. É Cristo. Ele já estava falando de Cristo lá em Gênesis. Nos predestinou para Ele. Antes de você vir na Terra, Ele já te deu um predestino, Ele já te predestinou. Aí tem uns pessoal que fica: você crê na doutrina da predestinação? Em parte, eu não creio de que Deus ele separou uns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Isso aí não, que Deus escolheu os que vão para o inferno. Não, Ele deu livre-arbítrio, poder de escolha para todas as pessoas. Ele já sabe quem foi salvo e quem foi condenado. Ele já sabe quem escolheu a Cristo, quem seguiu a Cristo e quem não creu em Cristo e quem não seguiu a Cristo. Ele sabe de tudo. Ok? Então, preste atenção. Por que você crê em Cristo? Por que você tem essa revelação? Por que essa é a tua fé? Por que você não crê em outra coisa? Porque se você for analisar pela lógica, parece loucura acreditar em um homem que morreu há mais de 2000 anos que você nunca nem conheceu. Pela lógica isso é loucura. Mas é porque eu e você recebemos uma revelação do Espírito Santo, a qual essa revelação não foi dada aos judeus, gente. Não foi dada aos judeus, que é o povo de Deus. Meu Deus, nós somos chamados em Cristo. Entendeu? Então você recebeu uma revelação do Filho de Deus. Porque antes de você estar na terra, você já aceitou Ele na eternidade. Você já teve um relacionamento com Ele. Deus, quando Ele te colocou no mundo, Ele só preparou pessoas para te levar até Cristo. Eita Deus poderoso! Você está conseguindo entender? Por isso que não foi em vão quando aquela pessoa chegou na sua casa e falou: ei, Jesus te ama. Ou então quando você estava no mundo perdido, Deus usou alguém, algum louvor, alguma palavra para falar com você, para te aproximar de Cristo. Você está entendendo? Você está aceitando Jesus de novo. Você aceitou na eternidade. Agora o Pai trabalha para que você conheça a Cristo, porque você já escolheu Ele lá. Por isso que Ele olha para você, por isso que Ele olhou para o apóstolo Paulo e não viu um assassino, Ele viu um dos maiores apóstolos dos gentios. A gente vê a condição da pessoa, Deus ele já olha lá na frente, Ele já viu o futuro. Por isso que eu não julgo pessoas. Por isso que eu procuro, faço o máximo para não julgar ninguém, porque eu não sei quem essa pessoa é. Às vezes a pessoa que está lá fumando droga, às vezes a pessoa que está roubando, às vezes a pessoa que está se prostituindo, às vezes aquela pessoa tem um propósito muito grande na vida dela. Às vezes essa pessoa vai salvar tantas almas, Deus vai usar tanto essas pessoas. Eu não sei quem é. Eu não sei o propósito na vida delas, mas Deus já sabe. Por isso que Ele quer usar você, quer usar a gente, para a gente falar do amor de Deus. E essas palavras, o Espírito Santo tocar no coração dessas pessoas.
Por isso, ao invés da igreja julgar, tem que amar essas pessoas e falar: Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, Deus quer transformar a tua vida. Você está entendendo, gente? Meu Deus. Deus, Ele quer te usar porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando Deus ele quer fazer alguma obra na vida de alguém, Ele vai usar quem? Você. Porque você é o corpo dele aqui na terra. Porque presta atenção, Deus é espírito, então Ele não tem corpo. Deus ele é espírito. O diabo ele é espírito. Por que você acha que o diabo usou a serpente? Porque um espírito no mundo natural se torna ilegal. Um espírito sem corpo no mundo natural se torna ilegal. Por isso que o espírito, para se comunicar com o mundo natural, com as pessoas, ele precisa de um corpo. Você está entendendo? Ele precisa se apossar de algum corpo. Então o diabo foi lá e se apossou do corpo da cobra. Cobra nunca falou, gente. E Deus também usou uma jumenta. Entendeu? Porque o espírito ele está em outra dimensão. Agora nós somos o quê? Somos uma alma que temos um corpo natural para interagir no mundo natural e um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual. Esse corpo aqui, com esse corpo a gente consegue se conectar com o mundo natural. Quando uma pessoa morre, fica só a matéria, fica só o corpo. O espírito e a alma vai para outra dimensão. Por isso que quem morre, ninguém consegue se comunicar com o morto. A pessoa fala: mas eu me comuniquei com meu parente. Você se comunicou foi com o demônio. Porque é impossível isso acontecer. Não tem lógica. Se nem o próprio diabo faz isso, se o próprio diabo pega um corpo, usa alguém para falar, você está conseguindo entender? Imagina uma pessoa. Então, foi o caso de Saul também, que queria falar com Samuel. Ele consultou uma das feiticeiras lá e Samuel apareceu para ele. Não era Samuel, gente. Era um demônio. E os demônios e os anjos, eles têm características. Eles conseguem imitar pessoas. Eles têm poderes. Tanto os anjos conseguem imitar alguém perfeitamente, quanto os demônios também. Eu sei que os anjos caídos, gente, eles caíram, mas continuam sendo anjos. Agora, no lado contrário, né? Mas continuam com poderes. Só não tem a glória de Deus envolto neles, né? Agora nós temos a Cristo. Você entendeu? Então você é o corpo de Cristo aqui na terra. Deus vai usar o seu corpo para se comunicar com as pessoas, para dizer para as pessoas aquilo que Deus quer falar. Entende ou não? Meu Deus. Você foi escolhido. Nos predestinou para a adoção de filhos. Você foi chamado para ser filho de Deus. Através de quem? De Cristo. Porque sem Cristo nós somos apenas criaturas de Deus. Mas olha Deus elevando o nível de relacionamento, gente. Pelo amor de Deus, ninguém pegou isso. Gente, presta atenção nisso. Lembra daquela mulher sirofenícia que chega até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está endemoniada assim, 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 tem um demônio nela. Jesus falou: não posso pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos significam as criaturas de Deus. Os judeus representavam os filhos de Deus. Os filhos tinham mais privilégios. Tinha uma intimidade. Comer na mesa tem intimidade, relacionamento. Entendeu? Agora os cachorrinhos é como se fosse criatura, não é importante. Come das migalhas. Então, através de Cristo, a gente deixa de ser criatura e passa a sentar na mesa como filho. Através de Cristo, Ele muda o nosso relacionamento com Deus, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Pai. Aí eu pergunto: o que eu e você fez para merecer uma coisa dessa? A gente não fez nada. Absolutamente nada paga aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele se sacrificou para nos salvar, gente. E esse amor nos constrange. Entendeu?
Gente do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte, gente, que Deus fez por nós. Olha só, por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a aprovação da sua vontade. Ou seja, ele enviou Cristo para te tornar filho, para te livrar da condenação, porque você já estava condenado para ir para o inferno, eu e você, né? Já nascemos condenados para ir. Então ele mudou a nossa rota, enviou a Cristo para que a gente venha nos reconciliar com Deus e alcançar o perdão dos nossos pecados. Segundo o quê? Deus fez isso por causa de quê? Por causa da vontade dele. A vontade de Deus prevalece. Ele não pegou conselho com ninguém. Foi segundo a sua própria aprovação, segundo a sua própria vontade. Ele enviou Cristo. Ele sabia muito bem do que estava fazendo quando estava enviando seu filho. Sabe por que ele sacrificou um filho? Não é porque Deus é mau. É porque através disso, Cristo se tornou primícia. Cristo se tornou primogênito. Através do sacrifício de Jesus, nasceram outros filhos. Quando Deus ele olha para você, ele vê a imagem de Cristo. Meu Deus do céu! Quando Deus ele olha para você, ele vê Cristo em você. Porque Cristo é a arca. Ah, meu Deus do céu, vocês não pegaram. Gente, aquela arca da aliança, vocês acham que aquilo ali era o quê? Era um objeto de adoração? Gente, aquilo ali estava falando de Cristo. Por quê? Presta atenção. O que tinha dentro daquela arca? A arca era um símbolo de que Deus estava no meio do povo. Habitava no meio do povo, certo? Porque eles levantavam o tabernáculo no centro e em volta era as tribos. Tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de várias coisas lá. Judá, de Benjamim, por aí vai. Então, o que ficava no centro era o tabernáculo. E a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, que representava a presença de Deus no meio do povo. Aí o que acontece? Presta atenção. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha as tábuas dos 10 mandamentos e tinha uma botija com um maná. Essa botija que tinha um maná foi o momento em que o povo murmurou contra Deus, testou a Deus, tentou ao Senhor Deus. Essa dos 10 mandamentos, o momento que o povo se desviou, quando fez o bezerro de ouro lá. E essa a vara de Arão representava um momento em que eles duvidaram da autoridade que Deus tinha levantado, que era Moisés e Arão. Deus falava através deles. E o que acontecia? Em cima da arca tinha uma tampa chamada o propiciatório. E essa tampa tinha em cima os 2 querubins. Era apenas um modelo, tá? Porque lá no céu tem 4 querubins. Tinha 2 querubins. Essa tampa do propiciatório, Deus se manifestava ali em cima. Por que tinha essa tampa? Para Deus não ver o pecado embaixo. O pecado do povo. Então a tampa do propiciatório cobria para que Deus não se lembrasse do que o povo fez. Por isso que quando Deus ele olha para você, ele vê Cristo em você. Porque Cristo, ele foi entregue como propiciação. Meu Deus do céu, gente. Por isso que a oração, quando você faz, vai com Cristo. Ela vai uma oração já perfeita, porque o sangue de Jesus está cobrindo ela. E Deus, ele responde Cristo. Meu Deus do céu. Vocês não estão acreditando. Eu sei que vocês não estão acreditando. Como é que Deus se esqueceu? Vou te mostrar isso. Não é aquele, meu Deus, ai, Deus ele bateu a cabeça e eu não lembro dos pecados. Será que o povo pecou? Não. Esse eu não lembro, esse é uma forma de falar, tá, gente? Mas presta atenção, eu vou mostrar isso na Bíblia aqui pra você que não está acreditando. E ele já falava isso lá no Antigo Testamento, tá? Os judeus não pegaram porque não quis.
Vamos lá. Jeremias capítulo 31. Olha só, gente. Jeremias 31 tá falando da nova aliança. Jeremias 31. Pega isso daí. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, olha só isso aqui, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Ou seja, ninguém precisa ficar ensinando para você isso, né? Você aprendeu. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que Deus fez? Pegou aquilo que você fez de ruim, seus pecados, e jogou no mar do esquecimento. Ele não fica olhando para o seu pecado. Ele não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele usa essa arma. Mas você era isso, mas você fez aquilo. Ele usa essa arma para você não acreditar, para você não crer que Deus, ele pode fazer algo novo na sua vida. O diabo, ele sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Deus, ele sabe o teu pecado, mas ele te chama pelo nome. Porque Deus está olhando é para você. Deus está vendo quem você vai se tornar. Ele te vê no reino. Enquanto eu e você se vê no pecado, ele se vê lá no reino. Por isso que o nosso foco tem que estar no reino. Gente, isso é muito forte. Nosso foco tem que estar, em fazer a vontade de Deus. Gente, a gente está numa geração de crente. Quando você lê a Bíblia, você começa a ficar assim. Tem certas coisas que você já fica enjoado de ouvir. Sinceramente. Tem coisa. Eu fiquei até. Fiz uma pergunta para Deus. Senhor, será que eu estou enjoado demais? Não sei o que é. Eu não vejo mais graça em certas coisas. Sabe? Hoje a gente está numa geração de pessoas, de crentes, que parece que eles não querem crescer. Quem é você para falar isso? Alguém que ficou mais de um ano, praticamente quase 24 horas estudando Bíblia. Porque eu ficava me perguntando, porque uma igreja falava uma coisa, outra igreja falava outra, eu falei, quer saber? Que se dane aquilo que esse povo fala. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou direto na fonte, eu vou entender isso aqui. Porque eu tô com dúvida. Salvação se perde ou não se perde? Eu ficava nessa dúvida e ninguém me respondia. Você ia na internet, você via uma coisa. Não, se perde por causa disso. Aí o outro, não perde não. Que não sei o que. Pelo amor de Deus. Que confusão é essa, meu pai? Aí eu fui ver. Aí eu zanguei. Eu fui ler Bíblia. Rapaz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aí eu entendi a diferença de salvação e reino. Presta bastante atenção. Jesus, olha o que Jesus diz. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mantenha o teu foco no reino, em fazer a vontade de Deus, se alimente da palavra de Deus. É isso que vai garantir a tua coroa. Ok? Então os teus pecados, quando Cristo ele pagou o preço lá na cruz, você crê em Cristo, os teus pecados estão perdoados. Do presente, do passado, presente e futuro. Deus, ele te vê como filho. Entendeu?
Ele tirou o pecado do teu espírito. E o que tem pecado? Tua alma, teu corpo. Mas o teu espírito não tem pecado, é perfeito. Porque Cristo habita nele. Quando você crê em Cristo, é isso que acontece. Você nasce de novo no espírito. Não tem como nascer de novo no corpo. Como é que você vai voltar para a barriga de sua mãe? Tem como? Não tem. Então você nasce de novo no espírito. A minha alma, ela não nasce de novo, ela é transformada à medida em que eu vou me alimentando da palavra de Deus. Entendeu? Então, pega isso daí. Pega esse código aí. Ele nos predestinou para o reino. Ele te vê lá na frente, ele te vê no reino. Senhor, eu errei. Aí Deus, você acha que Deus, ele... Não acredito, vou tirar a sua salvação, você não merece. Como é que você faz uma coisa dessa? Não acredito que você... Você acha que Deus é assim? Pelo amor de Deus. Gente, ele enviou Cristo. Não foi à toa, não foi em vão, não. Porque se Deus ele faz isso, ele não conhece o teu futuro. Então não precisava enviar Cristo. Ele enviou a Cristo para você ser salvo. E sendo salvo, buscasse o reino dos céus para ter recompensa, galardão, posição, intimidade com Deus. Entendeu? Meu Deus. Pega a visão aí. Ele sabe o que ele fez. Se você crê de fato, de verdade em Cristo, acabou. Foca no reino agora. Vamos lá. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Foi de graça a sua salvação, não foi porque você é bonzinho. Aí vem as igrejas e falam, não, porque você tem que fazer isso aqui, tem que pagar isso, tem que ser dizimista disso, tem que fazer isso aqui. Isso aí é de antigo, filho. Isso aí, ó. Busca a história da igreja. A igreja católica, não essa, desse século, mas a da Idade Média, fazia desse jeito. Ó, seguinte, já que você tá errando, tá pecando aqui, se você pagar um valor aqui, a gente escreve um documento como se você tivesse perdoado. A igreja católica fazia desse jeito lá, a do século da Idade Média. Então aí, tem umas igrejas que estão imitando a igreja antigamente, anotou? Umas igrejas evangélicas estão assim também. Meu Deus, pega a visão. Então, gratuitamente. Mas quem pagou o preço? Foi Cristo, não foi eu nem você. E Ele te deu, a salvação é um dom. Olha só, no qual temos o quê? A redenção. Efésios 1:7. No qual temos a redenção, ou seja, salvação. Pelo seu sangue. Gente, redenção, anota aí, é salvação, tá? Como que eu tenho a salvação? Vírgula. Pelo seu sangue. A remissão dos pecados. O que é remissão? Perdão. Olha só. Segundo a riqueza da sua graça. Da sua graça. O que é graça? É tudo dado por nada a alguém que nada merece. Você não fez nada, Ele te deu. Gente, tá tão simples isso aqui. Tão simples, mas o pessoal complica tanto. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Coloca nos comentários se vocês estão conseguindo entender alguma coisa, se vocês estão acompanhando, estão pegando aí o raciocínio. Olha só, gente. Isso aqui é todas as bênçãos que nós temos em Cristo, tá? Isso aqui é a lista. Eu estou falando da lista aqui agora. Nós temos o quê? Ó, nós somos escolhidos. Nós somos predestinados. Olha, meu Deus, isso aqui é bênção demais, gente. Fomos predestinados, nos tornamos filhos. Fomos salvos, nós temos a salvação gratuitamente em Cristo. Pelo sangue de Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Olha só, tanto de bênção. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
Ou seja, Deus sabia o que estava fazendo, tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a aprovação que propuseram em Cristo. Cristo era um mistério dentro de Deus. Cristo não era revelado aos do Antigo Testamento. Foi revelado, deixa eu ver. Eu vi um falando sobre Cristo no Antigo Testamento. Que era Davi, né? Falou sobre Cristo numa oração lá. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Espírito Santo revelou para ele. Pois é. Então olha só. O mistério. Cristo era um mistério dentro de Deus. Foi revelado a nós. Então hoje nós temos um privilégio muito maior do que aqueles que viveram no Antigo Testamento. Porque os que viveram no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles só tinham o Espírito Santo sobre. Nós temos o Espírito Santo dentro e sobre. Como ser cheio do Espírito Santo? Tendo o Espírito Santo dentro e sobre. Como? Espírito Santo dentro significa que eu sou salvo, que eu tenho Cristo. Que eu sou salvo. O Espírito Santo sobre é quando eu estou cheio da presença de Deus. E Deus age através da minha vida. Deus se manifesta através da minha vida. Deus faz com que a vida dele saia de mim para outras pessoas. Entendeu? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você mergulhar nas coisas de Deus. Amém, gente? O mistério foi revelado. Ai, meu Deus do céu. Só nesse capítulo a gente tem que fazer umas 2 lives. Porque é muita riqueza que tem aqui. Versículo 10. De fazer convergir, reunir, agrupar nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Peraí, com quem que Deus pega conselho? Com ele mesmo. Então ele sabia o que estava fazendo, sempre soube. Eu sei, a gente se vê no presente, a gente se vê assim. A gente julga pelo momento. O diabo pelo passado. Deus pelo futuro, meu Deus do céu. Você olha a sua vida hoje e fala, eu não vou vencer, eu estou passando uma luta muito grande, estou passando uma dificuldade muito grande. Parece que Deus me abandonou, parece que Deus não fala comigo. Pelo amor de Deus, gente, como é que... Não. Olha aqui, ó. Como é que Deus não fala? Deus, ele fala com a gente. Mas às vezes a gente está falando. Tem momentos que a gente tem que se calar para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala de forma simples. Eu sei que vocês acham, muitos crentes acham, né? Eu falo vocês, não estou generalizando, tá, gente? Isso é uma forma de falar, mas olha só. Sei que tem muitas pessoas que, para Deus falar com ela quer que um anjo, uma tempestade, alguma coisa, sabe? Faça que nem apareceu lá com Daniel, aquele anjo, sabe? Com os olhos de fogo, com a canela de bronze polido e que não sei o que, com a roupa de linho. É assim que Deus quer que você fale contigo. Muitas pessoas são assim, verdade ou não? Mas só que Deus está falando através de uma palavra, está falando no seu coração. Você só tem que calar a boca. Tem hora que você e eu falamos demais, reclamamos demais, murmuramos demais. Como é que Deus vai falar? Deus, ele fala as coisas simples. Ele faz queimar no nosso coração. Mas a gente tem que ter sensibilidade para ouvir. Deus, ele não vai ficar gritando não, gente. É a gente que tem que se calar e ouvir, ficar em silêncio, ouvir a voz de Deus. Amém? Às vezes a gente olha para o nosso presente e fala, eu estou acabado.
Não tem mais jeito. Aí Deus está vendo teu futuro. Tem jeito sim, continua, meu filho. Não desiste não. Que história é essa de você querer desistir? Que história é essa de você querer parar? Deus manda te dizer. Que história é essa? Só porque tá difícil? Você tá passando deserto, tá passando a dificuldade? Mas peraí, quem disse que você não ia passar por isso? Quanto maior for o deserto, entenda, nem todas as coisas que acontecem na nossa vida, que são aparentemente ruins, são para o nosso mal. Muitas das vezes é para o nosso bem. É em tempos difíceis que você descobre quem são as verdadeiras pessoas que querem o teu bem. É nos tempos difíceis que você descobre quem é que merece estar com você. É que merece estar do seu lado, é que merece caminhar contigo. Porque na hora que está todo mundo bem, todo mundo se aproxima, você tem um monte de amigo. Vai ter dinheiro, sucesso, tanto de amigo que você vai arrumar. Meu Deus do céu. Fica sem dinheiro, quebrado, para você ver. Aqueles que ficarem, você só descobre quando você passa a dificuldade. Então o deserto não é para nos matar. Faz parte do processo, gente. Mas a gente tem que ter na nossa mente o seguinte: seja feita a vontade de Deus na minha vida. Eu estou sofrendo, estou passando dificuldade, mas toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Que Ele seja glorificado nesse deserto que eu estou passando. É o nome dEle que vai ser glorificado na tua vida. Você consegue compreender? Mas para isso o teu foco tem que estar... Você tem que caminhar com a fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá entendendo? Meu Deus do céu. Jesus, ele enfrentou o deserto. Ele enfrentou o deserto. Jesus, ele foi para o deserto. Ele não tinha medo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você quer vencer o deserto? Se enche do Espírito Santo de Deus, se enche da presença de Deus, se enche das coisas de Deus, da fé. Fortalece a tua fé. Como é que a minha fé é fortalecida? Como ter mais fé? Como ter mais fé? Isso aqui, ó, Bíblia. Tem gente que foca só em pregação. Só em pregação. Gente, pregação você não aprende nada não. Eu não estou pregando para você, eu estou ensinando. Eu não estou pregando. Eu não sou pregador. Entendeu? É claro que em algum momento eu posso fazer uma live de pregação. Mas a maioria das minhas lives é de ensino. Entendeu? Porque o ensino faz você entender o porquê que você passa para o deserto. A pregação é só uma motivação. Não estou dizendo que não é importante, tá, gente? Não estou dizendo que não é importante. Mas tem certas pregações, gente, que só faz os crentes serem cada vez mais frágeis. E não cristãos fortes. A palavra que nos salva é aquela que nos confronta. É aquela que nos confronta. Que palavra é essa? É que sai pregando que você vai para o inferno? Não, não é isso não. Não é essa pregação doida aí não. As palavras que nos confrontam são aquelas: ei, levanta a cabeça. Para de duvidar, para de murmurar. Essas que confrontam a gente, é isso que salva a nossa alma. Porque lá em Tiago fala assim: despojando-vos de todo o acúmulo de maldade. Tiago 1:21. Despojando-vos de todo o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Como que eu vou reinar com Cristo? Se a minha alma for salva. Como que a minha alma é salva? Acolhendo com mansidão a palavra. Aquela palavra que tem hora que a gente vai ler a Bíblia e fala: meu Deus do céu. Sabe aquele momento que a gente vai ler a Bíblia e a gente sai cambaleando? Gente... Já teve esse momento, gente, você pegar a Bíblia? Eu já tive. Gente, eu não sou perfeito, tá? Tem aquele momento que você vai, sabe? Ai, eu vou abrir a Bíblia. Ai, Deus vai falar comigo uma palavra de motivação para me vencer. Aí você abre a Bíblia. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Nossa, imagina. Tipo essas palavras assim, entendeu? Vigia nas tuas amizades. Se afasta do mau caminho. Essas palavras
que confrontam a gente, se eu fico com raiva, o que acontece? Eu não vou acolher com mansidão, eu tenho que acolher ela com mansidão. Por quê? Isso que salva a minha alma, isso que gera transformação em mim. Ok? Então, pega a visão aí, ó. A fim de sermos, Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, agora presta atenção, esperamos em Cristo. Você espera em quem? Em quem você espera? Em quem você coloca a sua esperança? Em quem você coloca a sua confiança? No homem ou em Cristo? Pois é. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, olha só a palavra, selados, com o Espírito da promessa. Você que crê em Cristo e espera em Cristo, você foi selado com o Espírito da promessa. Versículo 14. O qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Versículo 14 na King James. Aqui é garantia da nossa herança para a salvação, redenção da propriedade de Deus para louvor da sua glória. Você foi salvo para a glória de Deus, para louvar a Deus, para servi-lo. Gente, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que você não vai para o inferno. Mas isso só acontece quando você crê em Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo por dia da redenção. Em Gálatas fala: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados para o dia da salvação, da redenção. Meu Deus do céu, gente. O Espírito Santo é a garantia. Como que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Quando você tem o desejo no teu coração de agradar a Deus. Quando você tem o desejo de fazer mais para Deus, é sinal que o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está dentro de você. Entendeu? Ah, mas o Espírito Santo, ele sai da pessoa quando a pessoa peca. Temos que falar isso, né? Bom, o espírito que estava na humanidade saiu mesmo, realmente, quando pecou. Mas só que Deus tem 7 espíritos. Ah, essa daí vocês não pegaram, não. Por que você acha que Jesus ele fala assim para os discípulos? Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito a qual o mundo não pode receber. O que é o mundo? É quem não crê em Cristo. Porque ele veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Então, ele fala: vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque o Espírito saiu lá em Gênesis 6, o Espírito do Senhor. Agora ele envia o Espírito que vai estar conosco até a consumação do século, até o final. Vai acompanhar a gente. Por isso que Jesus sobe, mas deixou um Consolador. E ele está com você. Ele é selado quando você tem Cristo. Ok? Uma vez eu atendi uma pessoa mandou mensagem para mim. E falou que se sentia que estava longe de Deus, que estava desviada. Falou desse jeito: tô desviada e não sei o que, não sei o que. E eu fui e falei para ela que ela estava se sentindo longe de Deus. Aí eu falei: como assim você está desviada? Tem como desviar de alguém que mora dentro de você? Aí eu falei assim: a distância que você está de Jesus é de uma oração. Ele está bem perto de você. Por que você acha que Deus ele ama?
Você acha que Deus nos ama? É óbvio, se Ele fala que nos ama, acabou, gente. Não é o nosso comportamento que vai mudar o amor de Deus. Mas o amor de Deus é que muda o nosso comportamento. Porque o amor de Deus nos constrange. Ah, meu Deus do céu. Gente, pega essa frase aí, gente. Pelo amor de Deus. Anota isso daí. Anota isso. O seu comportamento não muda o amor de Deus. Mas o amor de Deus muda o seu comportamento. Porque o amor de Deus constrange ao ponto de eu negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Esse é o caminho do Evangelho. É obedecer a Deus em amor, não com medo de ir para o inferno. Porque você se tornou filho. Ele te salvou, não foi para você ficar atemorizado. Como diz tem uma passagem da Bíblia que fala a respeito disso. Mas que você tem esperança na salvação e busque o reino, fazer a vontade de Deus. Se você de repente é uma pessoa que se sente longe de Deus, você não está longe não. Deus, ele tem 7 espíritos, que tem 7 olhos que ficam observando a terra, ele está vendo tudo. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar. E ele está perto de você. Às vezes é a própria pessoa que se afasta. Porque o pecado, gente, presta atenção, anota isso. Deus, ele não tem problema com o pecado. E prova, eu te provo na Bíblia isso. Se Deus tivesse problema com o pecado, ele não teria descido lá no jardim quando Adão pecou. Ele teria ficado no céu mesmo. Mas ele continuou descendo. Quem tinha problema com o pecado era Adão, que fugiu de Deus. Quem tem problema com o pecado é a gente. Porque o pecado, ele não afasta Deus da gente, ele afasta a gente de Deus. Quem corre é a pessoa que pecou, não é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua nos amando. Gente, eu lendo a Bíblia, e sabe o que eu consegui ver? Para você que já leu a Bíblia toda e está lendo pela segunda vez, provavelmente você já teve essa sensação. Se você parou para analisar, se você observa os detalhes, de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus grande se aproximando da gente, se aproximando da humanidade, mas é a humanidade que corre. Você veja o tempo todo Deus querendo um relacionamento com a gente. E às vezes a gente é que se afasta. Por isso, não seja como Adão. Seja como Jacó, que vá para cima mesmo falho, mas você continua olhando para Deus, continua olhando para Cristo. Porque a sua força, a força para vencer o pecado, não está em olhar para trás, está em olhar para Cristo. Está em olhar para frente. Está em olhar para o verbo, para a luz, para a fonte de água viva. É assim que nós vencemos o pecado. Entendeu? Você foi selado com o Espírito Santo. Agora olha só. Eu vou falar aqui sobre os 7 aspectos da igreja. A igreja é tudo isso aqui que eu vou falar para você. Olha só. A igreja não é uma parede que tem 4 paredes, placa de igreja. Isso aí não é nada não. Tá? 7 aspectos da igreja. Se você quiser anotar, vai ser muito bom. Tá? Vai ser muito bom. O livro de Efésios fala da plenitude de Cristo e da igreja. Como corpo. Vamos lá, 7 aspectos. O primeiro aspecto, você quer anotar. O primeiro aspecto da igreja é a igreja como corpo, sendo Cristo o cabeça. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Aqui é o primeiro aspecto. Primeiro aspecto, igreja como corpo. Efésios 1, 22 e 23. Segundo aspecto, a igreja como um novo homem. É um homem corporativo. Uma nova criatura. Efésios capítulo 2,
Essa igreja como novo homem tá falando tanto dos judeus como dos gentios que creem, tá? Porque tem judeu que crê também. Não vai generalizar. Achando que é todos os judeus que não creem. Não. Vamos lá, segundo aspecto, novo homem. Efésios 2:15. Fala assim, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Terceiro aspecto, igreja como reino. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Concidadão dos santos. Então, o terceiro aspecto é a igreja como reino. Você é um cidadão lá do reino. Quarto aspecto é a igreja como família. Anota aí, igreja como família. Para que isso? Para o desfrute. Igreja como família, quarto aspecto. Aonde que está? Efésios 2:19. Efésios 2:19 diz assim: assim como não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Olha só, gente, o privilégio que nós temos em Cristo, por crer em Cristo. Gente, isso é muito forte, gente. Somos a igreja, a família de Deus, ok? Corpo de Cristo. Então, quarto aspecto é a igreja como família de Deus. Efésios 2:19. Quinto aspecto, a igreja como morada de Deus, ou habitação de Deus. Quinto aspecto, igreja como morada ou habitação de Deus. Deus, ele não habita em templos. Tira isso da sua cabeça. Ele não habita em templos físicos construídos por mãos humanas, quatro paredes. Ele não habita lá. Ele habita dentro de pessoas. Somos nós que somos a igreja, a habitação de Deus. Ok? Igreja como morada, Efésios 2:22. Na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Entendeu? Então nós somos a habitação de Deus. Tá? A igreja como morada de Deus. Efésios 2:22. Sexto aspecto. Igreja como noiva e esposa. Igreja como noiva e esposa de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então a igreja é a noiva, ok? E a esposa. Nesse momento, a igreja é a noiva. No milênio, nos 1000 anos, quando Cristo descer do céu e estabelecer o reino durante 1000 anos, conhecido como período do milênio, né? Aí a igreja vai ser a esposa, ok? Vai acontecer as bodas do cordeiro, o casamento, e a igreja vai estar como esposa, não mais como noiva, ok? Porque precisa crescer, né? Por isso que a igreja tem que evoluir, gente, tem que crescer. Entenda, nós não fomos chamados para ser religiosos, para ficar só seguindo o mesmo padrãozinho o tempo todo. Nunca cresce, nunca evolui, nunca aprende nada de novo. Quem disse que não tem coisa nova nas coisas de Deus? É óbvio que tem. No Antigo Testamento eles não tinham nem 1% do que a gente tem, do que a gente conhece. Não conhecia porque não foi revelado para eles. Hoje nós temos
o Espírito Santo dentro, que nos dá a revelação, entenda que a gente vai crescendo a intimidade com Deus, o nível de relacionamento. A gente vai conhecendo mais de Deus. Você não conhece Deus totalmente. Eu não conheço Deus totalmente. Nós vamos conhecer. Para isso, nós temos que ter um coração humilde para aprender. Se a gente tiver um coração orgulhoso, eu já sei de tudo, não vai aprender nada. Entendeu? E o sétimo aspecto é a igreja como guerreiro. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, então a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja como tem o aspecto como novo homem, segundo aspecto, a igreja como reino, a igreja como família, a igreja como morada de Deus, habitação, a igreja como noiva, esposa, a igreja como guerreiro. Somos nós, tudo isso. Por que nós somos a habitação de Deus ou morada? Porque presta atenção, Deus ele não habita mais em templos. Antigamente, a glória de Deus estava no templo lá em Jerusalém. Só que quando Cristo falou está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porque esse véu se rasgou, foi para a glória de Deus sair. A glória de Deus não está mais no templo. Aconteceu um mover. Porque a glória de Deus estava presa ali, entre o véu. Mas quando Cristo falou está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. Quem rasgou não foi o homem. Não foi de baixo para cima, foi de cima a baixo. Significa que foi Deus que rasgou. Para morar dentro de você, para a glória dele estar dentro de você. Não mais dentro de templos. Quem inventa isso é a religião. Não sei se você vai conseguir me entender, mas as pessoas elas têm muita dificuldade com isso. Presta atenção, gente. O nosso coração nunca tem que estar em coisas. Jamais. O erro de muitas pessoas é isso. A humanidade sempre teve problema com isso. Levanta lá. Deus fala. Ele fala, levanta uma serpente aí. Faz uma serpente de bronze. Moisés. Aí Moisés faz uma serpente de bronze, né? Enrolada lá com um pedaço de madeira que representava a Cristo. Aí o que acontece? Quem fosse picada por alguma cobra venenosa, olhasse para aquela serpente de bronze e seria curado. Porque assim como a serpente foi levantada para curar, presta atenção, para curar o veneno das outras serpentes nas pessoas, assim Cristo foi levantado para curar a gente do pecado que o diabo ele tenta nos lançar todos os dias. Aí eles começaram a fazer adoração com aquela serpente. Gente, pelo amor de Deus, gente. Como que um cristão vai evoluir desse jeito? Entendeu? Não coloque a sua fé em coisas. Sua fé tem que estar focada direto nele. Deus pode te curar através de um pano? Pode. Deus pode te curar através de uma água consagrada, de um azeite. Deus pode fazer, mas não é a coisa em si. Não transfira a glória de Deus para coisas. Quem cura é Deus. Você está entendendo ou não? Quem cura é Deus. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais eu preciso dessas coisas, mais eu preciso ver. Agora, quanto mais perto de Deus eu estou, menos eu preciso disso. Você vê os discípulos? Os discípulos, quando você se torna a multidão, ela está sempre assim. Qualquer coisa que você der para ela, né? Ela está satisfeita. A multidão corre atrás de milagres. Agora, quem é discípulo corre atrás da palavra de Cristo. E os milagres correm atrás dessa pessoa. Você está entendendo? Esse é o nível que Deus quer te elevar. Glória a Deus. Pegaram aí, gente?
Guarda isso no teu coração, tá bom? Vocês entenderam essa palavra? Entenderam essa live aí, gente? Gostaram? O que vocês acharam aí? Fala pra mim. Coloca nos comentários aí se vocês conseguiram compreender, conseguiram absorver o máximo aí nessa palavra. Amém? Se conseguiram compreender, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, fico muito feliz. Que bom. Entendeu? Que bom, entendi, sim. Glória a Deus. Gente, isso aqui foi só a primeira live. Não deu tempo nem de eu terminar o capítulo, porque é muito rico essa lista aqui de bênçãos. Gente, quando você for dormir, leia essa lista de novo. De bênçãos espirituais que você já tem. Deus não fez, você já tem. Amém, gente? Não fique focado em coisas superficiais. Foca naquilo que é eterno. As coisas superficiais, isso é consequência. Entendeu? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz e fiquem com Deus. Que Deus possa fortalecer a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, tá bom? Hoje é terça-feira, 26 de abril. Amanhã eu quero fazer a nossa segunda live aqui no Instagram, nesse mesmo horário, às 9h30 da noite. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, fica na paz e fica com Deus.